Bom dia, pessoal. O meu nome é Ricardo e hoje eu venho trazer para vocês uma pergunta e que a gente vai responder durante o vídeo essa pergunta, que é: Coca-Cola Diet engorda? O que a ciência diz? Então, essa é uma pergunta muito relevante, né, sobre Coca-Cola Diet ou então Coca-Cola zero açúcar que a gente conhece no mercado e vamos procurar se ela sim, se ela engorda, se ela não engorda, se ela realmente é saudável ou dentro do limite plausível de não engordar e entre outros. Seguinte, para responder essa pergunta, eu busquei um artigo que retratava exatamente as características que eu queria. Então, tinha que comparar um paciente que toma Coca-Cola zero e um paciente que não toma Coca-Cola, ou um que toma Coca-Cola padrão, que no caso é aquele com sacarose, que a gente conhece, né, que é aquela com açúcar e frutose, que é o padrão encontrado no mercado, que atualmente a gente sabe que tem a legislação ela prevê uma diminuição nesse açúcar, né, que a gente encontra nas embalagens como açúcar reduzido ou reduzido de açúcar e entre outros. E bom, esse estudo científico de 6 meses revelou resultados surpreendentes sobre refrigerantes diet e seus efeitos em nosso corpo. Vamos prosseguir então. Aqui está a referência do artigo, né, para a gente poder procurar, caso vocês queiram ter mais uma ideia sobre. E vamos lá. Nesse artigo, o que foi estudado? A Coca-Cola regular, tá? Eu reduzi para cola regular, que ela é rica em açúcar e frutose, que eu falei para vocês. Também foi referenciado a Cola Diet, que a gente vai fazer como comparação, que no caso ela não usa açúcar e frutose, sim adoçantes artificiais, beleza? A gente tem também como comparação que esse estudo colocou o leite semidesnatado, que é a fonte natural de proteínas que a gente encontra, e a água. Então, controle do experimento, que seria aquele do pessoal que não vai tomar nenhum desses, e vamos ver se vai ter um controle. Ele será utilizado como controle, desculpe. Bom, a população usada foi 47 adultos, consumiram 1 litro por dia de uma dessas bebidas durante 6 meses completos. Beleza? Então a gente tem 4 grupos de pessoas distribuídos em 47, para 47, cada um com cola regular, cola diet, leite semidesnatado e água durante 6 meses. Cada um dos grupos tomou 1 litro por dia de cada uma dessas bebidas. Vamos lá, então, prosseguir. Como o estudo foi feito? A metodologia foi bem simples, pessoal. 47 adultos participaram voluntariamente, igual eu falei anteriormente, 1 litro por dia da bebida designada, seja a cola padrão, a comum, né, adicionada com açúcar, ou a diet, que é a zero açúcar, o leite semidesnatado, ou então a água, ok? E foram, então, aferidas as medições de gordura interna, peso, pressão e exames de sangue. Vamos falar então da gordura interna, o grande descobrimento. Aqui a gente já está na parte de resultados, tudo bem? A gente vai pular um pouco essa parte, é para ser bem superficial, para irmos direto ao ponto sobre o que o estudo encontrou. Então, a cola regular, ela apresentou 132% a mais de deposição de gordura no fígado, 117% a mais de gordura muscular e 11% de gordura visceral, aquela próxima ao abdômen, tudo bem? Então, assim, já em relação à cola diet, sem aumento significativo de gordura interna e resultados similares à água. Então, assim, a gente já vê que nesse ponto aqui é muito importante porque a cola regular, ela realmente é um agente maléfico no nosso corpo, ele aumenta a produção de gordura e deposição de gordura, ok? Já a cola diet que tem, ao invés ao invés do açúcar adicionado, que a gente conhece, a cola diet, como ela é zero, é só artificial, os adoçantes, ela não tem essa propriedade maléfica no nosso corpo. Então a diferença foi impressionante, apesar da cola com açúcar causou um acúmulo perigoso de gordura nos órgãos. Então a gente já vê aqui que a cola diet, ela já tem pontos positivos em relação à retirada de açúcar e inserção de adoçante artificial, em relação à cola regular, que é aquele adicionado com açúcar e frutose. Mudanças no peso corporal. Aqui a gente também tem esse último quadrado amarelo aqui, é a bebida de cola regular, que a mudança de peso foi para 1,7 quilos, ok? Em relação à bebida com leite, que a mudança foi de 0,4, então não foi significante essa mudança de peso. Também em relação à bebida cola diet, não é significante, tem ali um aumento em relação à faixa padrão que foi estimada para os pacientes, mas assim, não é relevante, é 0,1 que foi acrescentado 0,1 kg de peso para os pacientes durante 6 meses, lembrando que esse é um estudo
longo, por assim dizer, né, relativamente longo, 6 meses, metade de um ano foi acompanhado dos pacientes. Então, assim, o uso de cola diet aumentou 0,1 kg por paciente. Então, não é relevante, não é significante quando comparado à cola regular, que no caso é aquela adicionada com açúcar, que foi de 1,7 kg, quase 2 kg de adição em 6 meses. E a água, claro, não teve uma redução de 0,3, então assim, se a gente fosse comparar entre os três, o único que teve uma alteração relevante para nós foi a cola regular e os outros não tiveram essa alteração no peso corporal. Avançando então um pouco, agora a gente vai falar sobre impacto da cola regular na pressão arterial, muito importante a ser descrito. Que no estudo foi encontrado que a cola regular, a pressão manteve-se alta, e no caso da leite e do cola diet, que são os outros grupos que estão sendo comparados, reduziram a pressão arterial significativamente. O resultado era inesperado, tanto o leite quanto a cola diet ajudaram a melhorar a pressão arterial dos participantes, que em relação à cola regular, igual a gente está vendo aqui nos slides, a pressão manteve-se alta, ok? Agora falando sobre lipidograma ou exames no sangue, comparação a lipídios, a gente tem glicérides e colesterol total. Essa parte mais escura, que tem um avanço no gráfico, é a medida de triglicérides em Coca-Cola regular, que apresentou 32% de aumento quanto a triglicerídeos no sangue, e outras bebidas, tanto levando em conta a água, o leite semidesnatado e a Coca-Cola Diet, apresentou uma redução nos lipídios, no caso dos triglicérides, menos 2%. Agora, se a gente for falar de colesterol total, novamente a cola regular se apresenta em taxa de aumento crescente nesse quesito de quadro que a gente está analisando, em que ele aumentou 11% da quantidade, da porcentagem de colesterol total no sangue, quando analisado a exame de sangue lipidograma. Beleza? Então, em relação, e falando das outras bebidas também, o leite, a água e a Coca-Cola Diet, apresentou uma porcentagem de diminuição de menos 1%. A gente está naquela vertente de a Cola Diet, ela é melhor. Quando colocado em contexto de saúde, uma opção melhor do que a Coca-Cola regular, aquela com adição de açúcar, ok? Então vamos avançar aqui. Por que isso acontece então, né? O vilão realmente é a frutose. A frutose do açúcar vai direto para o fígado. Lá ela vira gordura quando consumida em excesso. Adoçantes artificiais não causam esse problema, que é realmente a diferença pressuposta de Coca-Cola Diet e Coca-Cola regular. Coca-Cola regular, ela tem a presença de frutose e açúcar, já a Coca-Cola Diet não. Ela tem adoçantes artificiais em substituição do açúcar para manter o sabor adocicado, só que sem a presença do malefício ali que a gente está vendo, que no caso seria a frutose. Então, adoçantes artificiais não causam esse problema e o corpo processa de forma completamente diferente o adoçante da frutose. Tudo bem? Então a gente tem o resumo dos resultados, que a Coca-Cola regular, ela aumentou a gordura interna, aumentou o peso, triglicerídeos e colesterol. O pior resultado para a saúde, vendo de maneira abrangente. Já na Cola Diet, que é aquela com adição de adoçantes, ela tem um resultado melhor, similar à água, isso é excelente, sem o ganho de peso ou gordura interna, e até mesmo melhorou a pressão quando verificada. Já o leite, benefícios, melhorou a pressão arterial, né, parecida com a Cola Diet, pequeno ganho de peso, saudável com proteínas. Lembremos que tem diferentes modelos de ganho de peso. Tem ganho de peso por gordura visceral, tem ganho de peso por, músculo, né, ganho de proteína em músculo. Então, se você aumenta seu músculo, se você tem hipertrofia, você quer ou não, vai aumentar o seu peso. Então, é favorável esse ganho de peso no leite, indiferente da cola regular. E no caso da água, que seria o padrão ouro ou o grupo controle, manteve todos os indicadores saudáveis e uma leve perda de peso. Então, pessoal, é isso que a gente tem. Esse artigo ele é ótimo, vou deixar na descrição do vídeo para caso vocês queiram dar uma pesquisada, olhar sobre a metodologia utilizada, olhar mais sobre os resultados, que ele tem várias tabelas muito interessantes que eu não achei
interessante colocar aqui, porque era para ser um vídeo mais rápido, mais de a gente estava perguntando. Então, assim, é muito importante salientar que as suas escolhas importam. Então, sempre quando você vai optar, sempre quando você vai fazer a opção por alimentação, a gente sabe que sempre a nossa alimentação vai culminar em interferência na nossa saúde. E é sempre bom a gente optar por aquela que vai favorecer ao invés do que aquela que vai desfavorecer a nossa saúde, ok? Refrigerantes com açúcar são os verdadeiros vilões da obesidade e problemas cardiovasculares. A Coca-Cola Diet, surpreendentemente, não causa. Então, se você for beber uma bebida, que no caso é a Coca-Cola, opte pela Diet, aquela que é zero açúcar. A ciência mostrou reduzir os refrigerantes adoçados com açúcar é uma das melhores decisões para a saúde cardiovascular e controle de peso. Tudo bem, pessoal? Eu vou pedir para você recomendar o vídeo e qualquer coisa nos comentários estamos aqui para novas sugestões e vamos para a próxima.